Eu vim de um lar totalmente destruído. A minha mãe era alcoólatra, eu tinha muita mágoa da minha mãe. Eu não suportava ver uma pessoa bêbada. Eu odiava, pois eu passei a dormir com bêbado. Assista comigo a mais um testemunho forte que vai edificar a sua vida. Então eu conheci muito cedo a palavra racismo e misturado com racismo, agressão física, que o meu pai, ele batia muito na minha mãe. Com 9 anos eu comecei a prestar atenção em outros lares de crianças. Eu queria aquilo para mim. Um dia eu vou ter um lar totalmente diferente. A minha mãe começou a beber quando eu nasci. Quando ela conheceu meu pai, ela já tinha 2 filhos, né? E vivia bem com meu pai. E 5 anos depois, cheguei para atrapalhar, segundo a minha mãe. E o meu pai fez aquela divisão: meus filhos e teus filhos. Depois disso, a minha mãe teve mais 6 filhos, de total de 8 filhos dentro de casa. Mas eu fui o estopim de toda aquela agressão. Aí a minha mãe começa a beber. E ela colocou ali: a minha vida está destruída por tua causa. Mas quando eu fiz 13 anos, a minha mãe se separou do meu pai. A base de paulada. E com 15 anos eu saí de casa. Eu saí de casa e fui morar com uma amiga. Eu não conheci drogas, eu não conheci balada, não foi me apresentado isso, mas foi me apresentado trabalho. E no trabalho eu conheci o meu marido. Eu tinha 17 anos. Por um determinado tempo foi ótimo. Tá casada, foi muito bom, até que eu conheci a igreja. Eu conheci Jesus, as coisas começaram a ficar complicadas. Tive o meu primeiro filho, só que meu marido não quis saber de Jesus. Então ele começou a beber. E quando as coisas a minha história começou a dar errado, eu tive isso em mente. Eu não quero a vida da minha mãe para mim. Meu marido começou a beber e foi muito complicado para mim, foi muito difícil o meu começo. A minha mãe, no caso, ela nunca fui a filha preferida, passei a piorar, porque agora eu era crente. A minha mãe, uma hora, ela é espírita, ela já foi budista, ela já foi ateia, e agora crente não. Foi de muitas lágrimas o meu começo. E eu me apaixonei por Jesus. O meu marido, o diabo começou a usar ele, e Deus permitiu. E Deus permitiu para me lapidar. Eu tinha muita mágoa da minha mãe. Eu não suportava ver uma pessoa bêbada. Eu odiava, pois eu passei a dormir com bêbado. E via irmãs falar: o teu marido vai se converter quando você conseguir olhar para ele como se olha para Jesus. Aí eu falava assim: como é que eu vou olhar o meu marido como Jesus? Olha o que meu marido está fazendo. Tinha algumas irmãs que falava assim para mim: assim como Deus fez com o meu marido, vai fazer com o teu. Mas elas falavam olhando nos meus olhos e com convicção. Eu fui ungida missionária. E quando eu fui ungida missionária, eu pensei assim: agora vai melhorar. Aí a minha irmã, ela descobre um câncer. E na família era só eu e ela como serva de Deus. E eu passei a cuidar dela. E aí o meu marido começou a beber mais. E não bastando, meu filho mais velho, ele sai da igreja e vai para as drogas. Pior do que passar a luta com o marido é o filho. E um dia eu entrei na casa de uma mulher, o qual comecei a evangelizar. E o que eu não sabia é que tinha um filho que se escondia toda vez que eu entrava. E o que era interessante é que esse menino, ele conhecia o meu filho. A mãe dele era uma prostituta e eu queria levar ela para a igreja. E a minha casa toda destruída, mas eu confiava que Deus ia cuidar. Eu e a minha casa um dia serviria ao Senhor. Por mais que meus olhos não vissem isso. Eu, quando chegava em casa, depois de um culto maravilhoso, quando meu marido ia dormir, falava o nome de mulheres. Até que um dia eu não sabia que o meu filho estava tão revoltado dentro de casa, não podia nem ouvir a minha voz. Ele começou a se envolver com uma mulher, saiu de casa para morar com ela e eu continuei fazendo a obra. Eu nunca fui de ir atrás, nem de marido e nem de filho. Eu sempre entreguei na mão de Deus. Eu sempre fui atrás daquilo que Deus mandava eu ir. Mas teve um dia
que o Senhor usou uma irmã e foi na minha casa. Eu tinha feito um jejum de Daniel, porque estava demais a luta. É um jejum de revelação. E essa irmã, que se tornou uma amiga, foi na minha casa. Deus mandou eu vim na sua casa. Posso entrar? Pode. O seu marido está te traindo. A mulher é assim, assim, assim. Eu tô descrevendo que ele vai negar. E ela tem uma filha assim, assim, assim. A casa é assim, assim, assim. Mas Deus manda te dizer, perdoa, porque ele tem propósito na vida do teu marido. É tão duro perdoar, é tão duro. Eu me lembro que quando meu marido chegou, veio um ódio, uma raiva. Eu lembrei de coisas que eu vivi com meus filhos, as faltas de não ter coisa em casa, eu estar na igreja, eu chegar a não ter os nomes que ele falava, e agora não é a loucura da minha cabeça, é uma realidade. Mas o Senhor mandou perdoar. E ele falou, e essa irmã ainda falou mais. Eu vou te dar um sinal, que é eu que estou dizendo. Vai acontecer com alguém, porque se você não perdoar, a cova do teu marido vai abrir. E uma pessoa que passou a mesma situação, de outra denominação, o marido dela mais novo morre de infarto. E o meu marido chega inchado, com dor no peito. E eu chorando, 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 chorando. E um dia o Espírito Santo segura na minha mão e me leva na janela. Em frente à minha casa tinha um bar, o qual todas aquelas mulheres riam de mim quando eu passava. Era assim a minha vida naquele bairro. E o Espírito Santo me pega e me leva na janela e fala assim, tá vendo todas elas? Todas passaram o que você está passando. Só que você está comigo e elas estão com o mundo. Esse espírito de adultério entrou no teu casamento e vocês são uma só carne. Quis eu que entrasse na vida dele, porque você tem condições de perdoar. E eu nunca vou esquecer isso, já tem alguns anos. Porque se entrasse na tua vida, a sua mãe não ia te perdoar, o teu pai não ia te perdoar, os seus filhos não iam te perdoar, a igreja não te perdoaria, mas eu ia continuar te amando. Eu me achava muito correta, mas o inimigo entrou por uma brecha que nós dois demos. E depois, no decorrer, eu vim ver, o meu olhar era a brecha, o olhar de apontar, de acusação, de discriminação. Ali eu consegui perdoar o meu marido e prossegui. Agora eu consegui um aliado, que quando veio essa revelação, eu não entendia, Senhor, por que o Senhor trouxe essa mulher aqui? Porque quando eu falei tudo isso para o meu marido, ele viu Deus na minha vida. E que Deus fala, que Jesus fala, que o Espírito Santo fala. E ali ele aceitou Jesus como único, exclusivo Salvador. E passou um tempo, ele veio a descer as águas. Mas mulher quer ser Deus. Deus começa a trabalhar na vida do meu marido e começa a lapidar ele. A minha irmã doente com câncer. E eu começo a orar para Deus abrir porta de emprego, porque Deus tirou tudo do meu marido, tirou emprego, tudo. Mas não faltava nada na minha casa. Não faltava, Deus não deixava faltar nada. Mas o meu marido estava chorando, ele estava se sentindo humilhado. E o inimigo entrou. Pedi, dá-se-vos-á. A porta abriu, mas só que atrás da porta não era o leão da tribo de Judá, era um leão devorador. Veio uma porta gigante de emprego e o meu marido volta por vômito. Isso é mais 12 anos de prova. 12 anos de sofrimento. E eu orando, fazendo a obra, pregando, e o meu filho agora começa a ser espremido. E eu não sabia. Aonde ele andava, ele começou a ser espremido pelos companheiros. Tua mãe não é missionária, Lu? A minha mãe é prostituta. A tua mãe não é missionária? Se eu tivesse uma mãe igual a tua, eu não estava aqui, eu estava na igreja. Eu não sabia. E meu filho bravo dentro de casa. E um dia ele começa a sossegar. A minha irmã morre. E em seguida Deus usa alguém aqui, o restaurante Madaloso, e oferece um emprego para o meu marido na padaria, né? E ele passa a ser gerente da padaria. Eu não acreditei. Vamos para Curitiba? Meu Deus, o homem bebe tanto, ele bebia tanto que... Mas eu nem questionei. Falei,
Amém? Morando em casa própria, meu pai ainda era vivo. Eu já tinha falado com a minha irmã que eu ia cuidar do meu pai, porque eu fui tomar banho, eu descobri um caroço no meu peito e fui no médico, era um linfoma. E eu pensava assim, eu vou cuidar do meu pai até morrer. E eu estava quieta. Para mim estava bom, eu queria morrer. Eu estava triste demais. Eu estava em luto, mas eu não tive tempo de chorar. Não dava tempo para chorar. Eu estava cansada. Eu estava numa depressão tão grande, ninguém me via. Eu estava muito sozinha. Eu não queria mais viver. Na verdade é isso. Eu era uma obreira, eu era missionária, eu era pregadora, mas eu estava cansada. Eu estava sozinha, marido bebendo, eu que já tive uma infância terrível, eu já não estava sendo uma boa mãe, porque o meu filho do meio, um dia ele falou, mãe, essa só sabe chorar. E eu não conseguia parar de chorar. E para mim tinha chegado ao fim. A luta não acabava. E quando eu chegava na igreja e alguém falava assim para mim, o Senhor está mandando você voltar a sonhar, eu ficava com raiva, porque toda vez que eu tinha que voltar a sonhar, eu chegava em casa, eu via uma realidade totalmente diferente daquilo que os profetas falavam. Isso para mim estava sendo muito pesado, muito complicado. Então eu queria morar no céu. Desviar não dava mais. Para mim, voltar para trás não dava. Separar de marido e largar filho não dava. Eu queria ir embora. Se suicidar não podia. Eu era conhecedora da palavra. Então aquela era a saída. Mas quando Deus tem plano na vida de um homem e de uma mulher, eu estava vivendo este momento. Era um momento ruim, o qual profetas falavam. Volta a sonhar, porque o Senhor está mostrando uma vida o qual eu vivo hoje. Mas eu não acreditava mais. Eu tinha fé quando eu orava, mas eu não tinha fé para orar por mim, porque a realidade era dura demais. Quando eu cheguei em Curitiba, o meu marido parou de beber. O meu marido parou de me trair. E comecei a ter coisas boas, a ter amizades boas. E a minha história começou a mudar. Eu comecei a receber tudo aquilo que Deus falou lá atrás. Eu cuidei da minha irmã no hospital, cuidamos dela. E eu vi, ela era mais nova, ela era crente, eu vi ela morrer. E quando você vê alguém morrer da doença que você está, a tua expectativa de vida é muito baixa. Então eu não tinha muita coisa a fazer. Eu não passei por quimioterapia e nem por radioterapia. Eu fui numa igreja e um pastor jovem com o teu filho. Jovem como seu filho. Ele olhou para mim e falou assim, a senhora não tem fé. A senhora não tem fé que Deus pode te curar. Mas eu tenho fé por você. Ele era muito audacioso, porque o Senhor vai te curar hoje. Amém. E aí eu, amém. Sabe aquele amém? Porque quando você vê pessoas morrer, não que eu não tinha fé em Deus, eu vi Deus curar, me usar para curar. Dentro do presídio, eu não tinha fé para mim. Eu achava que eu não era merecedor. O acusador, ele falava, tá bom, eu já tenho, eu vou pro céu. Para mim estava bom isso. A salvação era minha, mas eu não achava que Deus não ia me curar. Simplesmente eu ia morrer. Era o fim para mim. Eu achava que era o fim. Uma Luciane que achava que não tinha direito a nada, ia morrer ali, naquele dia, naquela igreja. Eu morri mesmo. Eu saí dali diferente, alegre. E eu fui fazer exame, eu fui fazer uma mamografia, demorou 2 meses. E para a glória de Deus eu ainda fui com meu esposo. E pegar o resultado, eu no caminho eu abri. E quando eu vi que eu estava curado, eu olhei pro meu marido e falei assim, nunca mais eu vou deixar alguém fazer isso comigo. Porque mágoa adoece, você ser violentado, porque tem várias maneiras de ser violentado. Eu permiti que deixasse fazer isso comigo. E hoje eu não sou assim. Hoje eu me tornei uma mulher de guerra. Então eu era uma mulher que não era só um câncer. Eu tinha muitas feridas abertas. Que a oração daquele jovem obreiro, ele me curou de
todas as feridas abertas, de todas as palavras de dor da minha mãe, do meu marido, de filho. Porque filho, quando está nas drogas, ele te maltrata. E se a mãe for crente, ele maltrata mais ainda. E na verdade, chegou um ponto que eu achava que eu tinha sido uma péssima mãe. E eu comecei a acreditar naquilo que o meu filho falava. Eu não era boa em nada. Eu não fui uma boa filha, não fui uma boa esposa para o meu marido estar desse jeito. Então, o que eu estou fazendo aqui? E foi quebrado na igreja, naquele dia, um jugo. E hoje eu ensino mulheres, sai do teu lugar. Quando o pregador falar, venha aqui para frente, quem precisa de oração.